tudo bem com você? Eu cumprimento você com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa semana trazendo a você o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o livro de Efésios. Está maravilhoso esse estudo. E nessa semana vamos estudar o corpo unificado. Então, a lição está maravilhosa, o tema está muito bom, então eu peço a você que fique ligadinho aqui no canal, nesse vídeo, para estudarmos juntos, aprendermos aqui esse alimento maravilhoso que é a lição da Escola Sabatina. Se você não tem o costume de estudar a lição da Escola Sabatina, é de outra igreja, peço a você que assista esse vídeo. Está muito bom o tema. Estamos estudando o livro de Efésios, né? Um livro muito importante para a nossa compreensão espiritual. Vamos estudar então a lição dessa semana, que é o corpo unificado. Essa semana nós vamos estudar o corpo unificado de Cristo. Que tema maravilhoso, né? E para começar, eu convido você a ler comigo o verso áureo, que é o verso para memorizar, né? Nós precisamos memorizar a Bíblia. E o tema dessa semana, o verso áureo desta semana, está em Efésios 4, versículo 11, que diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. São palavras do apóstolo Paulo, né? Ensinamento ali para a igreja daquela época, né? Para os seus ouvintes daquele tempo, né? E Paulo ele fala o seguinte, né? Que Deus, né, Jesus Cristo, ele concedeu vários dons para a igreja, né? Uns pastores, outros doutores, mestres, né? Outros profetas, outros apóstolos, né? Tudo isso com a intenção, uma só intenção, que é de aperfeiçoar o corpo de Cristo, porque é chamado aqui na palavra do Senhor a igreja, né, um todo, né, como o corpo de Cristo, a igreja unida, as pessoas unidas ali, cada uma com sua função, né, formam o corpo de Cristo. E a igreja ela anda para frente, né? Uns são pregadores, um tem o dom de pregar, o outro tem o dom de cantar. Então existe aquele equilíbrio, aquela sinergia ali dentro da igreja, né? Que faz a igreja andar, né? É através do corpo de Cristo, né? Que a igreja ganha alma, né? E leva outros a participar também do corpo de Cristo, né? Existe aqui uma fábula, né? Que diz que o estômago e os pés eles estavam discutindo, né? E ali os pés falavam assim que ele era muito mais importante para o corpo, porque ele carregava todo o corpo, né? Então o estômago falou assim: olha, escutem bem todos vocês, eu sou mais importante porque eu carrego o alimento, né? E o alimento ele é necessário, né? Ele é necessário para todos vocês. Se eu não fornecer esse alimento, vocês não seriam capazes de carregar nada desse estômago, né? Mas nós vemos aqui, né? Paulo ele mostra essa metáfora aqui, que a igreja é um corpo, né? Ele tenta demonstrar aqui, né, o seu ponto de vista espiritual, né? Para ele o corpo humano e a igreja como o corpo de Cristo é composto por várias habilidades, né? E todas devem trabalhar juntas. Como lemos aqui no verso áureo.
pastores, outros doutores, né? Outros evangelistas, outros profetas, tudo para aperfeiçoamento do corpo, né? E o importante aqui que Paulo também fala que Cristo é a cabeça do corpo, né? Ou seja, todo o corpo, né? Vamos aqui voltar para o corpo humano. Todo o corpo humano, ele depende da cabeça, né? Ele depende do cérebro para ele funcionar, né? O cérebro, ele comanda tudo, né? Ele envia aí, né? O sistema nervoso, ele envia aí mensagens para as mãos poder abrir e fechar, né? O sistema nervoso envia mensagens para as pernas poderem caminhar, para os órgãos poderem funcionar. Então todo o corpo humano depende do cérebro. E o cérebro aqui, a cabeça aqui, é representada por Cristo Jesus, né? Cristo é a cabeça da igreja, né? E ele unifica todo o corpo, ele junta todo esse corpo, né? Por isso, todo o corpo deve estar unido, né? Deve estar unido num só propósito. A metáfora paulina de um corpo saudável e unificado nos ajuda a entender o objetivo de Deus para nós sermos parte de uma igreja frutífera em Cristo. Como eu disse aqui, a igreja só vai caminhar, né? Se todo o corpo estiver unido e cada um fazendo sua função da melhor maneira, né? Igual o corpo humano. O coração está fazendo a função dele ali, o melhor ele pode, né? E todos os órgãos fazendo sua função para o corpo poder funcionar direito. E assim também a igreja, né? Não deve haver concorrência, né? Ao longo dessa semana nós vamos estudar aqui, né, nessa lição, né, sobre isso. Como Deus organizou esse corpo de maneira tão perfeita. As orientações que vemos aqui na Bíblia para que esse corpo ele funcione. E não deve existir concorrência entre os órgãos desse corpo. Todos precisam do outro, né? Temos ali o pastor, temos ali o ancião, temos ali o diácono, cada um na sua função, né? E no reino de Cristo não existe um melhor que o outro, né? Cada um fazendo o seu melhor ali na igreja, o seu melhor que ele pode, né? O cantor, o músico, o diácono, né? A faxineira, né? Todos ali fazendo o melhor que ele pode para o funcionamento do corpo. E no reino de Deus não existe função mais importante que a outra, né? Muitos, né? Existem pessoas que veem dessa maneira, né? Uma visão carnal, né? Tem o desejo de ter o cargo mais alto, né? Para ele é o cargo mais alto, mas no reino de Deus não existe cargo mais alto e cargo menor. No reino de Deus, todos têm a sua função importantíssima para o corpo, né? Você pode ser o melhor diácono, né? Fazer com excelência o seu trabalho, né? E ajudar ali o corpo. Você pode ser a melhor faxineira ali, fazer com excelência o seu trabalho, né? Você pode ser, né, um grande ancião. Você pode ser um grande evangelista, um grande professor de classe bíblica, né? Dentro da área ali que Deus te colocou, você pode dar o seu melhor, né? E ser a peça que o corpo necessitava para poder andar, né? O corpo, ele vai reconhecer que você é a peça importante, né? Ah, mas o meu cargo é o menor, né? Não existe isso não. O corpo, ele vai reconhecer que sem você ele não funcionaria, né? Sem você, sem a sua habilidade ali na igreja, por mais que você fale que é o menor, mas não é. É uma habilidade importante, tá? Então, como você viu aí, né? Essa é apenas a lição de sábado. A lição dessa semana está muito boa, né? Nós vamos passar agora para a lição de domingo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição na parte de
domingo, né? Essa lição está muito boa, né, meus irmãos? A parte de domingo vem com o tema a unidade do Espírito, né? A unidade do Espírito. Estamos estudando a lição da escola sabatina, né? Com o livro de Efésios, né? E hoje, né? Estamos aqui na parte de domingo, a unidade do Espírito. Nós lemos lá em Efésios 4, 1 até o versículo 16. E ali Paulo fala sobre comportamento, né? Qual o comportamento que devemos ter, e a igreja deve ter, né? Para que esse corpo, né? Igual estudamos na lição de sábado, para que esse corpo funcione da melhor maneira e ele produza frutos, né? Que ele seja um corpo sadio na obra do Senhor. Quais são as virtudes? E nós vemos aqui Paulo falando sobre virtudes, né? Esse corpo precisa ter virtudes, né? Paulo exalta aqui, né, essas virtudes como parte importante para esse corpo, um grande ensinamento para a igreja do Senhor. Rogo, pois, eu, né, está lá em Efésios 4, 1 ao 3. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, como fosse chamado. Vamos dar uma pausa aqui. Paulo inicia exaltando o verbo andar. O verbo andar é sinônimo de comportamento. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, assim ele se identifica aqui, que andeis, né? Você tenha um comportamento digno da vocação com qual fosse chamado, né? Deus, Jesus Cristo, ele teve um chamado para você. Ele te deu o dom, esse dom que você tem. E Paulo aqui ele já orienta, né? Ele se orienta como você deve proceder com esse dom, né? E ele fala que você deve proceder, você deve ter um comportamento dentro ali do corpo. E nós vamos ver aqui no verso seguinte, qual comportamento é esse? E ele traz aqui as 3 virtudes. Com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros. Aí a gente vê aqui esse comportamento que devemos ter ali no corpo de Cristo, né? E nós vamos estudar aqui cada uma dessas 3 virtudes, né? Desses 3 comportamentos que vai fazer com que o corpo, né, ele seja saudável, que ele ande, que ele seja unido, né, no Espírito Santo. E o primeiro comportamento aqui é a humildade, né? A humildade de considerar o outro superior a você mesmo, né? Como eu falei aqui na lição do sábado, não deve haver concorrência, né? Não deve haver concorrência de cargos dentro da igreja, né? Ciúmes, inveja, né? Porque todos ali são importantes, todos são importantes. Se você receber um cargo, né? Seja ele qual for, foi Deus que te escolheu. Você tem que aceitar como vindo do Senhor e executar da melhor maneira, com humildade. É a primeira virtude, humildade, né? Você não vai ficar chateado porque recebeu um cargo que talvez você não queria e acha que não vai dar certo, e Satanás vai colocar 1001, né, coisas na sua mente. Mas você deve receber com humildade, considerando ali, né, como um cargo importante na obra, né? Você deve ter um planejamento como você vai executar aquilo da melhor maneira ali durante o ano ou durante a sua vida, né? Que é o ministério que Deus te confiou, né? Então,
A humildade ela é entendida não como uma virtude negativa ou de autodepreciação, mas como uma virtude positiva de apreciar e servir os outros. O cargo que você recebeu, o dom que você recebeu, é uma virtude que Deus te deu para você servir ao seu próximo, né? E a próxima virtude, a mansidão, né? Devemos ser pessoas mansas em Cristo Jesus, né? Ou seja, não levar, né, pro lado de ser excessivamente impressionado, de consenso da importância própria, né? Não se achar assim, né? Muito importante, se exaltar, se ensoberbecer, né? Não foi para isso que Deus, né? Ele distribuiu o dom, né? Ele distribuiu com um propósito, né? E deve ser visto dessa maneira. Então, deve haver mansidão, cortesia, consideração e gentileza, né? A maneira como você vai administrar esse dom que Deus te deu, né? Ele é para servir ao próximo. Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso dessa terra, né? E Moisés, ele recebeu ali uma incumbência, né? Ele tinha um propósito de vida que era reger, né, Israel ali, o povo de Israel, né? E Moisés, ele foi humilde, ele foi manso, né, ali na sua função. O próximo é a longanimidade e a qualidade de suportar provocações e dificuldades, né? Provocações, você recebeu um dom, né? E ninguém te disse que seria fácil, né, na execução desse dom. O inimigo, ele vai colocar pessoas para te atrapalhar, para te apontar o dedo, para te provocar, até que você desista. Isso veio do diabo, veio do inimigo. Mas você é uma pessoa longânima, você persevera. Você tem essa qualidade, essa virtude concedida pelo Espírito Santo. Então você tem a qualidade de suportar, né, as provocações e também as dificuldades que você vai encontrar, né? Moisés, ele, né, como eu falei de Moisés aqui, vou colocar ele como exemplo. Moisés, ele suportou tudo isso. As pessoas provocavam Moisés, né? Ele chegou ao ponto de desistir, mas ele recebeu essa virtude do Espírito Santo. Ele foi manso, né? Ele foi longânimo, as pessoas provocavam ele, né? Mas ele estava ali distribuindo o seu amor, as virtudes que Deus deu para ele. Então, temos aí essa tarefa aí de pedir ao Espírito Santo que coloque em nós essas 3 virtudes, né? E dentre elas, a mais importante é o amor, né? É o amor. Humildade, mansidão e longanimidade. Esses são atributos que unificam o povo de Deus e unificam a igreja. Você deveria anotar, nós deveríamos anotar aí na nossa contracapa da Bíblia, para estar sempre lembrando dessas virtudes. O Espírito Santo está sempre nos lembrando dessas virtudes. Elas são fundamentais para o funcionamento do corpo, né? Para que tudo funcione aí dentro da igreja, né? Então, por nós mesmos nós não conseguimos, mas quando temos a consciência de que é o Espírito Santo quem nos rege, então nós conseguimos. Pedimos a ajuda do Espírito Santo e Ele colocará em nós essas virtudes, né? Por nós mesmos nós não conseguimos, nós nos rebelamos, nós nos estressamos, né? Mas quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós conseguimos todas essas 3 virtudes, que é a mansidão, que é a longanimidade e a humildade, né? Esse foi o ensinamento de hoje, né? Da lição de domingo.
6 de agosto, tá bom? Que Deus te abençoe nesse estudo, né? E nós vamos dar continuidade para o estudo de segunda-feira. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade à lição de segunda-feira. Essa lição que está maravilhosa. E o tema de segunda é Unidos no Senhor. Está baseado em Efésios 4 ao 6, né? Nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, sobre a unidade, né? Do que significa essa unidade, né? Estamos falando também sobre as qualidades, né, que o Espírito Santo coloca, né, em nós para que possamos, né, fazer parte de uma maneira né, com excelência desse corpo, para que esse corpo ele funcione, seja um corpo sadio, né? E aqui nós já vemos aqui em Efésios 4 ao 6 o que Paulo nos diz, né? Ele traz aqui alguns elementos, né? Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da santa convocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Que maravilha! Nós vemos aqui 7 elementos aqui citados por Paulo, né? Quais são esses 7 elementos? Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, né? Eu destaco aqui essa palavra, uma só fé, né? Nós somos um corpo e todos devem viver nessa unidade, nessa sinergia. Vamos colocar como exemplo aqui um time de futebol. É você que acompanha futebol e é você que não acompanha também. Serve esse exemplo. Um time de futebol ele é um time, né? Como se fosse também um corpo em busca do troféu, né? O esporte, o futebol é um grande exemplo aqui para a igreja, né? O funcionamento, né, de como funciona, né? O time ele luta, ele trabalha junto, né? São 12 jogadores, mais comissão técnica, né? E ali toda aquela empresa lutando por um troféu, né? E eles têm um só pensamento, né? Eles têm um só pensamento, que é trabalhar junto, né? E ali tem várias funções distribuídas para que a bola chegue ao atacante e o atacante faça o gol. Então o pensamento de todo o time é fazer o gol. Assim também é a igreja, né? E eu destaquei aqui essa palavra, uma só fé. Nós temos uma só fé, é uma só doutrina, não existem outras doutrinas, né? E quando a igreja ela começa a se dividir, quando as pessoas começam a colocar pensamentos, né, diferentes da igreja, do que a igreja pensa, que a igreja ela pensa dentro da Bíblia, a igreja foi estabelecida por Deus. Quando as pessoas começam a pensar diferente em outras doutrinas, a lutar, a combater, mas eu não penso assim, eu penso assim, a igreja está errada, né? E começa a divergir do corpo, né? Ela não está vivendo isso aqui, que é uma só fé. Ela não está vivendo essa sinergia que deveria viver, trabalhar juntos, unidos, né? Um só espírito, né? E um só espírito que rege esse corpo, vivendo na mesma esperança, como eu disse aqui, o exemplo do futebol, eles estão na mesma esperança que é ser campeões, né? Você viu aí agora a Copa do Mundo feminina, né?
não deu certo, mas a equipe trabalhou, né? A equipe trabalhou duro, pesado, investiu, todo mundo num só pensamento. E é assim que a igreja deve trabalhar também. Nós também devemos trabalhar, né? E vemos aqui esses dois elementos, um só espírito, né? Um só corpo, e o terceiro é uma só esperança, qual vocês foram chamados, né? E aqui Paulo, ele fala também um só Deus, né? Um só Senhor, o Pai de todos, sobre todos e por todos e em todos. E ele não estava aqui pregando heresias, né? O panteísmo. O panteísmo, né, é uma crença que diz que Deus, ele não é o criador absoluto, né? Ele não é o criador absoluto de todas as coisas, mas que Deus, ele faz parte do universo, ele está nas coisas. É uma heresia, e Paulo não está falando isso aqui. Paulo exalta Deus como criador de todos. Deus está acima de todos, Deus está em todos, né? Como diz aqui no verso 5, né? E ele é Pai de todos, e ele é por todos, né? Ele está lutando por cada pessoa, né? Paulo também, ele não prega o panenteísmo, que é um termo criado pelo alemão Christian Krause em 1781, onde diz que Deus está em tudo, né? E fala que tudo é divino, tudo faz parte de Deus. Também é uma heresia, né? E a Bíblia, ela já derruba aqui essa heresia, né? E se opõe ao teísmo, né? Essas heresias. Então Paulo está aqui exaltando a Deus, né? Colocando Deus acima de todos, o Criador de todos, que luta por todos, né? Essa unidade, nós devemos fazer parte dessa unidade. Nós devemos trabalhar para o time, né? E ao corpo, né? O corpo onde Deus é a cabeça, né? E muitas vezes você pode chorar, né? Você pode enfrentar dificuldades, muitas vezes você vai falhar, né? Você vai falhar, é normal, somos humanos, né? Você vai falhar, você vai encontrar dificuldades, né? Mas você deve se alegrar, né? Você deve se alegrar. Deus, ele vai colocar isso no seu coração, porque você está trabalhando não para as pessoas. Você não está trabalhando para pessoas, você está trabalhando para Deus. Para Deus, ele é a cabeça do corpo. Essa deve ser a sua esperança, essa deve ser a sua alegria, né? Sempre lembrar, está trabalhando para Deus, né? Seja qual for o dom e seja qual for a sua falha, a sua dificuldade que você vem enfrentando, né? Você deve ter essa consciência e essa alegria, né? E quando você fazer isso, isso vai te capacitar, né, a voltar ao trabalho árduo, no avanço do Evangelho, para conquistar o objetivo, né, e realizar a obra de Deus, né? E a pergunta aqui do rodapé: como você deveria se sentir sabendo o que diz a passagem sobre a nossa unidade em Deus, com Deus e por meio de Cristo? Como você se sente sabendo que você faz parte de um propósito divino, né? Que Deus colocou em você algo especial, um dom. Como você se sente ao ver que você faz parte da família, porque é assim que Deus chama, família do céu, né? Você deve se alegrar, devemos nos alegrar, né? Devemos ter esse ânimo a mais, em viver a vida com propósito, em saber que fazemos parte de um propósito maior, né? E é o corpo de Cristo. O mundo vê as funções de uma outra maneira. Os cristãos vivem com propósito. O mundo não.
O mundo, eles vivem numa concorrência, né? Eles lutam, né? É um capitalismo, socialismo. Mas o cristão não. O cristão, ele vive com outro pensamento, que é o pensamento bíblico, teísta, né? É o pensamento que Deus, ele é o nosso chefe. Deus é o nosso patrão, né? O mundo não. O mundo prega a concorrência, né? Isso traz sentimentos de ciúme, de inveja, de briga, de tensões. Mas dentro da igreja não pode haver assim. Não pode ser assim. Dentro da igreja deve haver a unidade. Todos unidos no Senhor e para o Senhor. Um só Espírito, uma só fé, uma só esperança. Todos vivendo na esperança da volta de Jesus. Todos vivendo na esperança de conquistar a alma. É assim que devemos trabalhar. Esta foi a lição de segunda-feira. Agora vamos passar para a lição de terça-feira. Vamos dar continuidade então à lição de terça-feira, que vem com o tema: o Cristo exaltado, doador dos dons. E a graça de Deus, ela foi concedida a cada um segundo Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? A medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, né? Quando Cristo subiu às alturas, ele levou o cativeiro e concedeu o dom aos homens, né? Aqui fala que Cristo, ele venceu, né? Cristo, ele venceu. Cristo, ele derrotou os seus inimigos, né? Ele foi vitorioso sobre os seus inimigos e subiu às alturas e desceu, né? Concedendo aos homens os dons. Jesus, né, enquanto ele estava pisando aqui na terra, antes de sua ascensão, de sua morte na cruz, ele prometeu, né? Quando vier o outro Consolador, né? Ele encherá toda essa casa, né? O outro Consolador, que é o poder do Espírito Santo, né? É o poder de Deus, né? Foi prometido e foi cumprido, né? Ele desceu e distribuiu os dons. E a obra de Deus, essa unidade, ela continuou, né? Cristo disse: eu não vos deixarei órfãos, né? Não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, né? E aqui a pergunta: o que Paulo descreveu nessa passagem? Qual era o seu objetivo, né? Paulo mostrou, né, essa resposta: o derramamento do Espírito Santo, né, ali no Pentecostes. O seu objetivo é mostrar que Deus concede dom à igreja, né? Todo dom que você recebe, todo dom que recebemos, ele é um presente, é a graça de Deus, é a graça divina, porque Cristo, ele venceu, ele concedeu a você essa graça. Você faz parte da família, você faz parte dessa unidade, você faz parte do corpo. Por isso você recebe agora o dom. E você pode estar me dizendo: mas eu não tenho dom. Eu não tenho dom nenhum. Não sei o que eu estou fazendo aqui na terra. E eu digo a você, né? Usado por Deus para falar a você: você tem dom. Você tem dom. Você deve pedir a Deus que te mostre o seu dom. Quando você pedir a Deus, quando você se conscientizar que você faz parte desse corpo, dessa unidade, dessa família, então você vai entender o propósito de Deus na sua vida, né? Às vezes Deus te concedeu um dom, você já está executando, né, esse dom, só que você ainda não se conscientizou de que esse dom deve ser usado na obra do Evangelho.
existe, por exemplo, grande cozinheira, né? Grande cozinheira, você pode usar esse dom ali na igreja, né? Esse dom para servir o próximo, né? Então, você tem um dom, né? Apenas ainda não descobriu, né? Eu falo isso para aqueles que dizem que não tem nenhum dom, né? Então nós vemos aqui que Cristo, ele subiu às alturas, né? Ele subiu às alturas, levando cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo desceu, né? Uma frase que da Ellen White no livro Recebereis Poder. O Espírito desceu, segundo fora prometido, né? Como eu falei aqui, como um vento veemente, impetuoso, encheu todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos. Qual foi o resultado? Milhares se converteram em um só dia. Olha que grande exemplo, né? Todos ali estavam nessa unidade, nesse pensamento. E o dom do Espírito foi derramado ali. E milhares se converteram num só dia. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer milhares se converter em um só dia. Os anjos poderiam descer e fazer essa obra, converter as pessoas, mostrar, né, Jesus Cristo. E seria feita em milésimos de segundo. Mas Cristo tem um propósito para você. Você faz parte desse propósito. Você é a peça do quebra-cabeça de Deus, o qual Ele vai usar, Ele vai te usar para cumprir essa missão. E eu faço a pergunta: você está vivendo debaixo desse propósito? Você está usando os seus dons na obra do Evangelho? Você tem essa consciência do porquê você está aqui na Terra? Né? Nós vemos aí as redes sociais, né? Como você está usando as redes sociais, por exemplo, na obra do Evangelho? Às vezes você tem um dom de mexer com tecnologia, né? De editar um vídeo, tem o dom da oratória, tem o dom de dominar as redes sociais, mas usa para outro propósito. O inimigo às vezes ele usa as pessoas para o propósito dele, que é afastar cada vez mais as pessoas de Deus. Mas Deus ele vem falar aqui hoje, ele tem um propósito maior para a sua vida. E esse propósito você tem que usar na obra de Deus, para trazer a alma, para vir fazer parte do corpo, para serem salvas, né? Você está vivendo debaixo do propósito, né? Cristo, o doador de dons, é Ele que concede a você o seu dom e para um só objetivo. Por mais profundo que sejam esses versos de Efésios, como podemos ter conforto com o que Cristo fez e fará por nós, especialmente quando Ele encher tudo em todas as coisas, né? Qual o conforto que você tem em saber, né, que é o Espírito Santo que age em tudo, né? Quando esses dão lugar a Ele, né, Ele pode trabalhar de maneira sobrenatural, né? Como vimos aqui nas lições anteriores, né, derramou virtude, e nós devemos trabalhar com essas virtudes para que o corpo ele tenha um funcionamento, né? E a lição de hoje nós vimos o Cristo exaltado, aquele que venceu a morte, aquele que derrotou seus inimigos, né? Ele subiu ao céu e derramou o seu Espírito, dividindo dons aqui na terra, né? Nós servimos um Deus de variedades. Você observa a natureza, você observa as frutas. Não existe apenas uma espécie de planta, uma espécie de fruto.
uma espécie de raça. Deus ele é diverso, né? Ele distribui de acordo com a sua personalidade, com a sua característica, né? Com a sua disponibilidade, com o seu ânimo. O Senhor ele respeita cada um, ele avalia cada um, ele distribui os dons a cada um, como ele quer, né? Como ele quer. E cada um deve usar esse dom da melhor maneira possível na obra do Evangelho, né? Porque é o Espírito Santo quem vai agir em nós através dos nossos dons. Essa foi a lição de terça-feira, agora nós vamos partir para a lição de quarta-feira. Vamos para a lição, para o estudo da lição de quarta-feira. E a lição de quarta-feira, ela vem com o tema Dom do Jesus Exaltado, né? A lição, ela traz aqui alguns dons que foram distribuídos ali por Jesus, né? Aquele que foi exaltado, ou seja, aquele que derrotou os seus inimigos e ascendeu ao céu e foi entronizado e derramou o seu Espírito Santo, concedendo diversos dons aos habitantes da terra, aqueles que estão unidos em Cristo, né? Aqueles que estão na mesma fé, aqueles que recebem essa graça, estão dispostos a receberem, né? Quais foram esses dons? Nós vemos aqui em Efésios 4, né? Em Efésios 4, versículo 11 ao 13. Eu vou ler aqui para você, tá bom? Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso. Espero que você esteja gostando, porque eu estou, né, aprendendo muito aqui com você, tá bom? E aqui diz o seguinte, Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós vemos aqui uma diferença de Efésios do capítulo 1 para o Efésios do capítulo 4. O Efésios do capítulo 1, ali Paulo fala sobre o propósito ali de salvação, de salvar almas. Mas aqui no capítulo 4, já não é um propósito para salvar almas, e sim para crescimento espiritual, para o amadurecimento da igreja, né? É importante usar os dons para salvar almas, é importantíssimo, né? Mas não termina aí. Depois que as pessoas são salvas, elas fazem parte do corpo e o propósito continua, né? E nós vemos aqui qual é esse propósito, né? Que todos cheguemos ao aperfeiçoamento, né? A unidade da fé. A unidade da fé. Isso vai proteger você de todo vento de doutrina, né, que é buzinado aí pelo mundo, né? Você é blindado quando você está unido ali em um só corpo, unido ali com seus irmãos, né? Igual estamos aqui estudando a lição da escola sabatina. Isso é muito importante, porque você é blindado das investidas satânicas, né? Você vai ganhando um amadurecimento espiritual. Você vai deixando de ser menino na fé. Você vai adquirindo sabedoria ao longo do percurso. A Bíblia, ela vai se instruindo. Deus, ele vai se enchendo de sabedoria, né? Esse é o propósito pelo qual vemos aqui no capítulo 4 de Efésios. O porquê Deus, ele distribui dons como
apóstolos, profetas, né? Para que aqui também fala no 13, né? Que sejamos varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como assim, Adriano? Varão perfeito. Essa palavra varão perfeito, ela tem a ver com amadurecimento. Amadurecimento, você vai chegando a um amadurecimento, né? Como lemos aqui, você vai passar a ter virtude de Cristo, você vai passar a ser humilde na fé, você vai passar a ter longanimidade, temperança, né? Você vai sabendo administrar, né, aquilo que Deus colocou na sua mão para você executar, e você vai adquirir conhecimento cada vez mais aí na palavra do Senhor, né? E aqui também no capítulo 4, nós vemos aqui, nós podemos destacar aqui um desses dons, né, que foi derramado na igreja adventista, né, que é o dom da profecia, né? Muitos atacam a igreja falando que o dom de profecia ela dura até João, né? Porque interpreta errado aquele texto, mas aqui nós vemos que o dom de profecia continua nos dias de hoje, né? Aqui no versículo 12, olha. No versículo 11, né? Quero dizer, ele mesmo deu uns para profeta e outros para, né? Uns para apóstolos e outros para profeta, né? E Deus ele derramou o dom de profecia pelo meio, né, de Ellen White à igreja, né? E isso vem, né? Deus derramou esse dom para aperfeiçoamento, e aqui ele explica, né? O apóstolo Paulo explica, para aperfeiçoamento do santo na obra do ministério de Cristo, né? Tudo, né, pelo Espírito Santo, né? Mas é um só corpo, uma só fé, uma só doutrina, tudo baseado na Bíblia Sagrada, né? Para o crescimento, né, do santo, né? A missão está muito boa, né? E o que mais vemos aqui no rodapé, o que mais se podia fazer na minha vida e eu não tenho feito? Como isso se aplica ao que Deus fez por nós por meio do ministério de Ellen G. White, né? Deus lhe trouxe, né, derramou o seu Espírito Santo pelo meio da Ellen White, pelo dom de profecia, né, onde ele instrui, né, traz instruções, né, para a igreja. E esse dom, né, ele não deve ser rejeitado, né? A palavra de Deus fala, né? A igreja ela se torna próspera, as pessoas se tornam prósperas quando eles dão crédito aos seus profetas, né? Porque Deus ele derramou o dom de profecia pelo ministério da sua serva, né, para o crescimento, para o amadurecimento da igreja, né, para que a igreja não se assemelhasse ao mundo, para que a igreja fosse blindada, para que as pessoas crescessem como pessoas, como humanos, como cristãos, né? Em tudo Deus tem um propósito, como eu falei aqui, o capítulo 4 de Efésios, ele se difere do capítulo 1, né? O capítulo 1 ele fala sobre os dons para a salvação, mas aqui fala sobre os dons para o crescimento, né? Né? O dom é preparar o santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificar, para que ele cresça, né? E você seja blindado pelos ataques satânicos, tá bom? Vamos partir agora para a lição de quinta-feira, que está com o tema Crescendo em Cristo. Vamos para a lição de quinta-feira, Crescendo em Cristo. A lição está muito boa, né? Continue aqui comigo, né? Vamos aqui
crescer na graça, crescer no Espírito e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós estamos estudando esse livro aqui da Escola Sabatina, né? E esse trimestre, né? Nesses 3 meses estamos falando sobre o livro de Efésios, que traz um vasto conhecimento para nós, né? E hoje nós vamos estudar esse tema, crescendo em Cristo, né? É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Crescendo em Cristo. E a nossa base do estudo de hoje está em Efésios 4, versículo 14. Acompanhe comigo, se você estiver com a Bíblia. Se você não estiver, apenas ouça. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens, e com astúcia enganam fraudulosamente, né? Desonestamente. Que perigo, né? Vemos essa pergunta aqui na lição de hoje. Que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? Qual o perigo que ameaça a maturidade cristã da igreja? E nós vemos Paulo respondendo aqui, né? O perigo de pessoas, falsos mestres, falsos líderes, né? Eles minar com falsas doutrinas, né? Colocar na mente das pessoas. E isso era possível no tempo de Paulo, e esta era uma ameaça naquele tempo. E imagina no tempo de hoje, onde os líderes podem entrar dentro da sua casa, na palma da sua mão, do teu celular, né? Você abre a internet, Facebook, YouTube, né, outras redes sociais, e é bombardeado por todo tipo de mensagem, todo tipo de crença, todo tipo de líderes, né? E você deve se blindar contra isso. Ah, Adriano, mas eu tenho maturidade suficiente para não ser enganado. Toma cuidado, né? Toma cuidado, porque o inimigo, ele é astuto. Ele sabe como influenciar você. Ah, Adriano, mas eu não sou influenciado. Toma cuidado, né? O mundo, né? Como eu disse aqui, Satanás, ele é astuto, né? Tem muitos líderes que são astutos, né? Que usam de má fé, que usam de forma fraudulenta, enganosa, para colocar doutrinas na sua mente, né? E é por isso que, né, estamos crescendo em Cristo, por isso que existe, né, essa unidade na fé, né? Cristo é o cabeça, existe o corpo, essa união da igreja, uma só fé, uma só doutrina, uma só esperança. Estamos juntos estudando aqui a palavra do Senhor. Por isso que Deus colocou pastores, profetas, né, evangelistas ali na igreja, no corpo, para que você fosse blindado contra os enganos de Satanás. Principalmente nos dias de hoje, né, como eu disse, onde as pessoas correm o risco de serem enganadas, né? Existem aí muitas igrejas, né? Enganando as pessoas, distorcendo a palavra do Senhor, o livro sagrado. Esse livro, ele vem sendo distorcido, né? A lei de Deus, ela vem sendo pisoteada. O mandamento de Deus vem sendo anulado. Mas se nós estamos fundamentados na palavra, nós estamos blindados, nós estamos protegidos. E nós não vamos cair nos enganos satânicos, né? Pastores usando curas, usando doutrinas financeiras, bens materiais, teologia da prosperidade, né? Curas, né? Sinais, prodígios. Satanás, ele pode usar tudo isso para te enganar. E se você não estiver alicerçado, ter essa maturidade, não ser menino na fé, como está falando aqui, né? Você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Mas se você estiver alicerçado, né? Você não será levado a todo o vento de doutrina. Nós vemos aqui que Paulo usou três conjuntos de metáforas para descrever o perigo
os perigos da teologia imprevisível, né? Que é o engano satânico. Primeiro, a maturidade da infância, né? A criança, ela é imatura, ela não tem conhecimento, ela é, né? Até uma bala que alguém oferecer para ela, ela vai atrás, né? Achando que a pessoa está cheia de boas intenções, né? E assim dentro da igreja, tem pessoas imaturas, pessoas novas na fé. E eu falo até mesmo pessoas velhas na fé, mas não estudam a Bíblia, não estão unidas no corpo, conforme estudamos aqui essa semana. São pessoas que vão ser levadas por todo o vento de doutrina. O perigo em alto mar, arrastado por ondas, levado por um lado e para o outro, com vento de doutrina, é aquela pessoa que não tem estabilidade. Na mente dela, Deus está em todo lugar, em todas as igrejas, né? Mas não é bem assim. Se você for estudar a palavra, né? Não é bem assim. Deus não está em todo lugar. Tem muitas igrejas falsas, muitos falsos pastores, pessoas fraudulentas, né? Usando de má fé para arrancar dinheiro das pessoas, né? É o que mais temos no mundo aí evangélico. E o terceiro, ser enganado por pessoas ardilosas, né? Como os rodeadores praticam truques. Paulo usou a palavra grega rubeia, de jogos de dados, de forma figurada para indicar astuto ou truque, né? Assim como as pessoas, os mágicos, né, usam truques de mágica e ilusionismo para se enganar ali. Tem falsos líderes enganando pessoas, né? Certa vez eu fui em uma igreja onde o pastor disse que as pessoas que ficassem com a mão agarrada na outra, travada na outra, estavam com a vida financeira amarrada, né? São truques, são cursos de hipnotismo, né? Que Satanás usa para enganar as pessoas. As pessoas eram enganadas. O pastor revelava a identidade das pessoas, o número da identidade, são truques. E pessoas caíam, né? Eram enganadas. O pastor também, em uma dessas igrejas que eu já estive, né? Dizia que aquele que não desse acima de R$100 uma oferta eram pessoas amaldiçoadas, seriam amaldiçoadas, né? Então, são locais que a gente não deve estar, né? Não devemos dar crédito a esse tipo de evangelistas, falsos pastores, né? Assim como eles se determinam, né? Vemos aqui a pergunta número 6. De que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? E Paulo ele traz aqui mais uma vez a linguagem figurada. O corpo deve estar ligado, né? Os ligamentos, né? Deve estar bem ajustado, ligado pelo auxílio das juntas, né? Assim como o corpo, né? O braço ele está ligado ao corpo, né? O braço está ligado ao antebraço, né? Tudo ligado, né? As medulas, as juntas, tudo funcionando perfeitamente, o coração batendo, as artérias, o sangue circulando, né? As células fazendo sua parte, né? Quando você machuca ali, né? Você vê o processo anticoagulante, né? E o corpo ele trabalha para um só propósito, pela saúde, né? Pelo seu bem-estar, pela sua saúde, para que você funcione. Assim também é a igreja de Jesus Cristo, né? Ligamentos, tendões, né? Tem uma só função, né? Na igreja, que é todos crescer em Cristo, que é a cabeça do corpo, tá bom? E aqui vem a pergunta para nossa reflexão nesse estudo de quinta-feira. Quais são os ventos de doutrina que sopram hoje? Como ficar firme contra eles? Então é para você refletir quais os ventos de doutrina eles circulam em nosso meio, né? Temos muitos ventos de doutrina, né? Outro dia bateram aqui na minha porta e não vou falar o nome, né? Mas era de uma religião, de uma igreja, onde me falava que Jesus não era Deus, né? É um vento de doutrina que bateu na minha porta e logo eu rejeitei
porque eu tenho conhecimento que Jesus ele é Deus, ele é o Senhor, é uma heresia, né? E são várias heresias que as pessoas pregam, né? E até mesmo dentro da nossa igreja vai aparecer pessoas para se enganar, né? Você não deve acreditar em tudo que você escuta sem antes avaliar se está na palavra do Senhor, está baseado na palavra do Senhor, né? E nós vemos aí muitas pessoas querendo enganar, né, com suas próprias ilusões, pessoas que estão fora do corpo de Cristo, né, não fazem parte do corpo de Cristo, são agentes satânicos para levar à confusão, né? E se você estiver ligado ao corpo de Cristo, você estará blindado e não cairá nessas falsas doutrinas, e falsos evangelhos. E você não vai regredir, você vai crescer. Mas, se você não estiver ligado, você vai regredir a vida espiritual. E isso é um perigo, né? Isso leva também à decadência e até mesmo à morte espiritual, tá bom? Esse foi o estudo de quinta-feira. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. E Deus conceda a você cada vez mais sabedoria em Cristo Jesus. Chegamos mais um final de estudo da lição, né? Lição de sexta-feira, onde vamos aqui revisar tudo aquilo que nós estudamos aqui durante toda essa lição, que veio com o tema o corpo unificado de Cristo, onde Paulo faz ali uma metáfora com o corpo humano, né, e o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça que está ligada ao corpo, que representa, né, todos os dons que temos, como vamos usar os dons, né? Estamos ligados, né? Aprendemos também a unidade do Espírito Santo, né? As virtudes que o Espírito Santo nos concede, né? E a humildade, e a longanimidade, e a mansidão, né? O Espírito Santo ele derrama essas virtudes para que possamos trabalhar, né, para o melhor funcionamento, para a perfeição desse corpo, para termos um corpo saudável, onde Cristo é o cérebro, Cristo é a cabeça, né? Estamos ligados, estamos unidos, né? Aprendemos que estamos unidos no único Senhor, né? Toda a terra, todo o universo e o céu está unido em um único Senhor. E aprendemos também que Paulo derruba aqui doutrinas como o panteísmo, paneteísmo também, e exalta a soberania de Deus, né? Onde Deus ele é o único Senhor, está em todos, sobre todos e por todos, né? Aprendemos também que Cristo foi exaltado, ele se ascendeu ao céu, prometeu o Espírito Santo e derramou o seu Espírito Santo à igreja, né? Paulo também traz para nós ali a lembrança do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado e as pessoas foram cheias do Espírito, né? Pessoas receberam dons, pessoas falaram em outros idiomas, né? Em outros idiomas de nacionalidade, né? E o Espírito Santo ele derrama dons, ele se concede dons para você usar na obra do Senhor, né? Estudamos também, né, que o Senhor derramou os seus dons na igreja, uns para pastores, outros para evangelistas, outros para ministros, né? E isso para o aperfeiçoamento, crescimento, para o seu crescimento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, né? Para que sejamos pessoas sábias, temperantes, humildes, pessoas cheias do conhecimento do Senhor, para que possamos, né, usar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E também Paulo traz aqui
proteção contra os enganos satânicos, contra todos os ventos de doutrinas falsas, né? Que chegam até nós o tempo todo. Somos bombardeados por falsos ensinamentos, falsas crenças, falsas doutrinas. E Paulo, ele traz aqui no livro de Efésios, né, esse ensinamento, que o corpo ele deve estar ligado, assim como o corpo humano, as juntas, as medulas, tudo ligado para o bem do funcionamento desse corpo, né? Ao contrário de promover uma boa organização da igreja, o apóstolo viu a fonte da existência, unidade e missão da igreja, como estando enraizada no Deus triuno, e ele é a cabeça da igreja, né? E os dons espirituais que ele concedeu a ele para manifestar sua presença e obra nela, né? Como eu disse aqui durante a semana, Deus poderia enviar os anjos e eles fazerem toda a obra, mas ele não. Ele teve o propósito de colocar você como instrumento principal desta missão. Por isso Deus concede vários dons que devem ser usados no propósito, né? Então, reflita aí hoje, né, nesse dia de hoje, se você está usando o dom que Deus te deu, se você está regaçando as mangas ali, né, e ajudando ali a sua igreja, né, se você está aprendendo junto, se você está vivendo numa só fé, numa só doutrina, né, é muito importante você refletir sobre isso nesse dia de hoje. Que Deus abençoe você, né? Na próxima semana vamos estudar a lição 8, Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito Santo. A lição estará sensacional, então fique ligado aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, você que chegou até aqui, estudou a lição na Escola Sabatina comigo, tá bom? Você tenha aí um excelente final de semana e convido você a fazermos uma oração para fechar esse estudo com chave de ouro. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo, por essa mensagem, por essa palavra, por esse conhecimento e esse ensinamento que o Senhor nos concedeu. Perdoe-nos de nossos pecados, concedendo o Espírito Santo a cada um de nós para que possamos viver essa unidade, viver nesse propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe através do apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e até o próximo estudo da lição, se Deus quiser.